O Alert Dialog, a classe Dialog, ela traz também algumas opções de botões. Por padrão, nós temos 3 botões que são fornecidos diretamente pela API, que é o Positive Button, normalmente é o OK, que fica neste canto direito, o Negative Button, que fica logo à esquerda, e o Neutro, que é quando o usuário não quer nenhuma ação, nem positivo, nem cancelar. Então você pode dar uma terceira opção. Se você precisa de mais botões aqui, então você tem que inflar um novo layout. Então é possível que você crie desta forma outros botões. Mas, por padrão, nós temos 3 disponíveis na API. Vamos implementar esses 3 botões. Então aqui no nosso código, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou subir um pouco a visualização aqui do código para que fique melhor para vocês verem no vídeo. Eu vou aqui em Settings, em Editor, Font. E aonde está 13 aqui, eu vou colocar 15. Dá um OK. Acho que ficou um pouco melhor, mais visual para o vídeo. Então você pode fazer essas configurações também no seu Android Studio aí para melhorar. Inclusive trocar a visualização do Dark aqui, né? Ó, aqui em Settings e trocar esta Appearance aqui para Light. Dá um OK. E pode ser que isso fique melhor, né, na visualização aí para vocês. Então eu vou voltar aqui a visualização Dark, como está no padrão. Dark. OK. E vou deixar a fonte um pouquinho maior. Então nós vamos implementar agora o Click Positive Button. Então, antes de dar o show aqui, ó, vejam que o show ele vai mostrar essa instância desse Alert Dialog nesse contexto. Então, esse Dialog ele tem que ficar por último, tá? Então, eu vou deixar ele aqui para baixo e tudo que a gente quiser setar tem que ser antes desse show, senão ele não mostra na tela, tá? Vou só fazer um exemplo aqui, ó, para vocês. Eu vou mover este Dialog aqui, Set Text, para baixo do show. Veja o que vai acontecer aqui, ó. Vou dar um Apply Changes. Então eu vou clicar aqui em abrir o Dialog e notem que agora ela não vai ter mais o texto, porque eu defini o texto depois que eu exibi ele na tela. Então ficou só o Set Message funcionando. Ele até aceitou esse cara aqui, não gerou nenhuma exceção, mas ele não mostrou, porque o método show ele dispara esse cara aqui sobre o contexto do main activity. Então tem uma sequência certa, se atentem a isso para não ocorrer erros em tempos de execução. Então eu vou voltar, meu Dialog Set Title lá em cima, e eu vou implementar o meu Dialog. Setting Positive Button. Vejam que ele quer alguns parâmetros. Então aqui, o que ele vai querer aqui? Ó? Primeiro ele quer uma string, que seria o caso do texto que eu vou passar lá. Então eu vou colocar aqui, ó, positivo, só para a gente saber, vírgula. Esse positivo ele vai precisar de uma nova instância de Dialog Interface on Click Listener para poder implementar esse Click Listener. Então eu estou usando esse Dialog Interface para poder então escutar o clique no botão. Aqui ele está pedindo um ponto e vírgula, né? Por padrão o IDE não coloca, então vamos colocar um ponto e vírgula aqui para corrigir esse erro. E agora no clique do botão eu posso disparar alguma função. Então aqui, ó, acontece algo ao tocar no positivo. Aí vai depender do que você quer lá no seu app, né? O que vai acontecer quando o usuário selecionar este botão. No caso aqui, a gente vai colocar um toast
E eu vou simplesmente dizer aqui, tocou em positivo. Vou quebrar o texto aqui, para ele ficar bonitinho aqui dentro dessa linha. E vou dar um Apply Changes. Então subiu aqui a aplicação, eu vou dar um abrir aqui agora novamente. E agora vejo que tem um botão positivo aqui no cantinho. Então se eu tocar nesse botão positivo, ele vai eliminar esse dialog da tela e disparar a ação lá no código, né? Então no caso aqui tocou em positivo. Eu vou trocar esse short aqui, ó. Só ajeitar na tela aqui o meu aparelho. Eu vou trocar esse short aqui por um long. Deixar ele um pouquinho mais na tela. Não, Apply Changes. Então toquei aqui em abrir e dispara o alert na tela. Toquei em positivo, ele vai destruir o alert da tela e disparar o toast. Tocou em positivo. Mesma coisa nós vamos fazer para o botão Negative Button. Então, logo abaixo do Set Positive Button, dialog.set Negative Button. Mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó, negativo, e vou implementar o listener deste botão. Então é um new dialog on click listener. Vou colocar o ponto e vírgula aqui e mesma coisa, vou colocar aqui um toast e vou colocar aqui em long, quebrar o texto aqui e tocou em negativo. Atualizo aqui para ver o resultado. Então agora tocando aqui em abrir, ele vai exibir agora dois botões no nosso Alert Dialog, que é o negativo e o positivo. Se eu tocar no negativo, ele destrói da tela e dispara o tocou em negativo. Quando você faz esse tipo de coisa aqui no teu código, você pode fazer o seguinte, você pode selecionar se o usuário quer fazer um logoff, por exemplo. Então você pode disparar uma rotina para você eliminar esse usuário do sistema, né? Você ir até o banco de dados e fechar as conexões, ou então encerrar a aplicação, ou então, se você estiver trabalhando com um banco de dados, você quiser excluir um registro, então se você pode trocar o positivo aqui por OK e aqui por cancelar. E aí então você pode fazer com que o usuário ele cancele ou não esta operação. Ele execute ou não esta exclusão no banco, por exemplo. Então agora eu tenho cancelar, né? Cancelar e o OK. Então você pode personalizar a sua caixa de diálogo de acordo com a sua necessidade e com o que você tem aí de necessidade, de acordo com a sua. Então você pode personalizar a sua caixa de diálogo de acordo com a sua necessidade no seu aplicativo. Tem um outro botão que a gente vai implementar por padrão aqui, que é o dialog.setNeutral button. Só para a gente ver onde ele aparece, eu vou colocar aqui a neutro e ponto e vírgula, ou melhor, vírgula, new, uma nova instância de dialog interface on click listener. Mesma coisa, pôr um ponto e vírgula aqui, porque ele não colocou. E criar um toast dizendo que tocou em neutro. Vou cair para cá e colocar um long aqui para ele ficar um pouquinho mais tempo em exibição na tela. Apply Changes, esse botãozinho aqui, ó, Apply Changes. Então tocando aqui em abrir novamente, então agora ele vai mostrar para nós 3 botões lá na caixa de diálogo, que é este neutro aqui, ó. Então,
Você pode ser sim, não, talvez, não sei, depende da sua necessidade. Então tem uma outra opção por padrão. Se eu precisar de um quarto botão, então eu tenho que criar uma interface e inflar essa interface nova. Né? Então, no caso aqui, toquei em neutro, vejo que vai ter o mesmo comportamento e tocou em neutro. Então, todo botão ele vai ter, por padrão, né? Esses 3 botões, ele tem os seus métodos específicos, que são o Positive Button, Negative Button e o Neutral Button, que por padrão ele vem na API.